vocês? E aí, vamos para a nossa aulinha de matemática da semana? Hoje nós vamos para a página 300, então pegue a sua apostila, abra na página 300 que nós vamos começar a trabalhar um novo bloco de matemática, tá? Nesse bloco de matemática nós vamos trabalhar regularidades em sequência. Essa palavra regularidade é uma palavra que vocês já ouviram diversas vezes por vários motivos. Então a gente vê que tem regularidade, vocês já ouviram a tia Estela falar, irregularidade na tabuada. O que significa essa palavra regularidade? Regularidade significa alguma coisa que se repete, mantendo um padrão, mantendo uma ordem, tá? Mantendo uma sequência. Então é isso que esse bloco 17 da página 300 vai trabalhar hoje com a gente. A Estela vai começar ele hoje, nós vamos trabalhar ele devagarzinho. A Estela vai começar, eu vou postar um vídeo que eu peguei, que eu assisti, eu achei muito bom e eu quero que vocês depois assistam também. Então a Estela vai compartilhar aqui agora, daqui a pouquinho com vocês. Eu vou ler, vou falar um pouquinho sobre isso, depois a gente vai pro vídeo e volta, tá bom? Então, apostila aberta, página 300, podemos começar? Vamos lá. Em nossas aulas, temos utilizado com frequência a palavra regularidade. E você já explorou várias situações em que essa palavra aparece? Regularidade na tabuada, por exemplo, na tabuada do 4, é sempre o dobro da tabuada do 2. Então, na tabuada você tem uma regularidade. A tabuada do 2, esses números eles vão aumentando de 2 em 2. Na tabuada do 3, esses números eles vão aumentando de 3 em 3. Então, essa é a regularidade. Mantém-se a ordem do de 2 em 2, o de 3 em 3 e assim por diante. Regularidade em cálculo mental. Nós não fizemos multiplicação, por exemplo, por 10, por 100 e por 1000, também tem uma regularidade. Quando você multiplica por 10, você acrescenta um zero no número. Quando você multiplica por 100, você acrescenta 2 zeros no número. Então, isso é uma regularidade. Então, você tem aí, ó, multiplicando 5 por 20, a gente sabe que é 100. E se eu multiplicar 5 por 200? Eu sei que é 1000. Né? Então, você tem uma regularidade, uma coisa que vai acontecer sempre nessa determinada ordem. Irregularidade em formas de figuras geométricas. Então, você tem aí, que você está olhando para ele na sua apostila, 2 triângulos amarelo e um cilindro azul. E aí começa de novo, 2 triângulos amarelo, um cilindro azul. Você percebe que tem uma regularidade nessas figuras, que elas mantêm uma certa ordem de repetição. Existem 2 tipos de regularidade. Uma regularidade que vai aumentando, como é o caso da tabuada, por exemplo, você vai aumentando de 2 em 2, tem uma ordem, né? Vai sempre de 2 em 2, 2, 4, 6, 8 e assim por diante. E tem uma regularidade que se chama repetição, que é o caso dessa de figura geométrica que você está tendo aqui, tá? O que acontece? As figuras elas estão se repetindo, 2 triângulos amarelos, um cilindro azul, 2 triângulos amarelos, um cilindro azul. Então você vai ter essa repetição de figuras. São 2 tipos de regularidade de sequência que nós vamos trabalhar e a Tistela vai mostrar isso para vocês daqui a pouquinho, tá? No vídeo. Embaixo aí, há regularidades quando existe algo que se repete numa ordem ou sequência. Vamos explorar algumas sequências e descobrir algumas regularidades. Então, eu vou colocar o vídeo aqui, assistam, pois nós vamos falar sobre ele. Vamos lá? E aí, pessoal, tudo bem? Nessa aula, nós vamos estudar sequências de formas geométricas. Mas o que é uma sequência? Você já percebeu que, no nosso dia a dia, algumas coisas obedecem uma certa ordem? Pois é, toda vez que eu tiver uma sucessão de elementos, eu vou ter uma sequência.
ou melhor dizendo, uma sucessão de elementos que obedecem um padrão. E, claro, essa sequência pode ser de números, de objetos e também de figuras geométricas, como essas que nós temos aqui. Nessa primeira aqui, nós temos uma sucessão de figuras geométricas. E será que essa sucessão é uma sequência? Será que obedece um padrão? Vamos investigar isso bem e tentar descobrir a resposta? Olha, se você observar, essa figura aqui em azul é um triângulo. É uma figura geométrica que nós chamamos de triângulo. E esse triângulo ele tem 1, 2 e 3 lados. E essa figura aqui ao lado tem um total de 1, 2, 3, 4 e 5. É uma figura que nós chamamos de pentágono. E essa outra aqui ao lado tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 lados. É uma figura que nós chamamos de heptágono. Mas você percebeu alguma regularidade, algum padrão nessas figuras? O triângulo tem 3 lados, não é? Já o nosso pentágono, que é a nossa figura em amarelo, tem 5 lados, enquanto a nossa figura verde tem 7 lados, porque é um heptágono. Você percebeu que tem um padrão de uma figura para outra? Daqui para cá, aumentou 2 lados. E daqui para cá também aumentou 2 lados. Isso é um padrão, não é? Pois é, essa sequência aqui ela tem um padrão. Significa que a próxima figura vai ter que possuir 2 lados a mais que essa figura aqui. Deixa eu apagar esses pontinhos e eu vou desenhar que tipo de figura? Olha, 7 lados mais 2 lados, a minha próxima figura tem que possuir 9 lados. E eu posso colocar aqui essa figura com 9 lados. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 lados. E se eu somar 9 lados com mais 2 lados, a próxima figura vai ter 11 lados. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 lados. Então, isso é uma sequência, ou seja, uma sucessão que obedece um padrão. No caso aqui, o padrão é aumentar mais 2 lados a figura seguinte. E esse é um tipo de sequência que nós chamamos de sequência recursiva, que é a sequência na qual nós precisamos de um elemento para descobrir os outros. Por exemplo, se eu não te desse esses 3 elementos aqui, ou te desse somente um, você não ia conseguir saber qual era o próximo termo. Então, eu precisei de uma figura para saber as próximas. E essa sequência aqui? Será que você consegue descobrir o padrão? Vamos lá! Nós temos um círculo, depois temos um triângulo, depois um quadrado e depois 2 círculos, 2 triângulos e um quadrado. Qual é o próximo termo da sequência? A primeira coisa que você tem que fazer é descobrir o padrão. Vamos lá! Primeiro, nós temos um círculo, depois um triângulo, depois um quadrado
E você percebeu que agora nós temos 2 círculos e depois 2 triângulos? Pois é, já está começando a parecer que tem um padrão, tem um modelo a ser seguido. Você consegue descobrir qual é? Pause o vídeo e tente achar os próximos termos. Olha, se você percebeu, aqui nós temos um círculo e depois 2 círculos. Isso significa que daqui para cá aumentou um círculo. E o triângulo também aumentou um triângulo, ficando com 2. Se mantiver o padrão, significa que esse quadrado aqui tem que aumentar um também. Mas aqui só tem um quadradinho, então eu preciso colocar mais um. Deixa eu desenhar esse quadradinho roxo aqui, e agora a minha sequência foi mantida. Então, o padrão aqui é sempre aumentar uma figura geométrica. Significa que, se eu continuasse a desenhar as figuras da minha sequência, eu ia ter que desenhar 3 círculos, e assim por diante. E essa também é uma sequência recursiva, porque eu precisei conhecer um termo para descobrir o termo seguinte através do padrão. Agora, essa sequência aqui também tem um padrão. Você consegue descobrir qual é? Vamos lá! Primeiro, nós temos 2 círculos e depois um triângulo. Logo depois, vem uma figura que chamamos de retângulo. E depois disso, 2 círculos, outro triângulo e, novamente, um retângulo. Você percebeu o padrão? Você percebeu que essas figuras aqui, elas começaram a se repetir? Olha, 2 círculos e 2 círculos, um triângulo e um triângulo, um retângulo e um retângulo. E se mantiver esse padrão, qual vai ser a próxima figura? Eu sugiro que você pause o vídeo e tente descobrir o próximo termo. Se repetir o padrão, depois do retângulo, tem que vir 2 círculos. E depois dos 2 círculos, vem um triângulo azul. Deixa eu desenhar esse triângulo azul aqui. E depois do triângulo azul, vem o retângulo. Desse jeito, aqui, e vai assim por diante. Esse tipo de sequência nós chamamos de sequência repetitiva, porque, nesse caso aqui, as figuras geométricas estão se repetindo, ou seja, os elementos se repetem. E, para terminarmos, nós temos essa última sequência aqui, e, de novo, parece ser uma sequência repetitiva, não parece? Olha, nós temos um quadrado, e depois temos um retângulo, e depois temos essa figura aqui, que chamamos de pentágono, e depois volta a se repetir o quadrado, e depois se repete esse retângulo. Qual é a próxima figura? Se mantiver esse padrão, ou seja, o padrão é esse aqui, a próxima figura vai ser o nosso pentágono, que é uma figura que tem 5 lados. E eu ainda posso pintar de verde, e aí nós vamos ter o nosso pentágono. E, assim, os elementos da sequência vão se repetindo. Essa também é uma sequência repetitiva. Então, isso é uma sequência, pessoal. É ter uma sucessão de elementos que obedecem um padrão. Nesse caso, os nossos elementos eram formas geométricas. E eu espero que isso tenha te ajudado. Até a próxima, pessoal! E aí, gostaram do vídeo? Viu que legal? Então, ele explica nesse vídeo os 2 tipos de regularidade de sequências que nós falamos. No primeiro dele, aí ele mostra as formas geométricas vão aumentando dois lados, e aí você tem uma regularidade
essa ordem se mantém, né? 3, 5 e assim por diante, você vai tendo uma regularidade e na repetição a mesma coisa, né? Então você tem 2 círculos e aí vai repetir esse padrão, esse motivo inicial, vai tendo uma repetição. Na grande maioria das vezes, quando você trabalha com regularidade de sequência, essas regularidades, gente, elas são infinitas. Porque na primeira regularidade que ele mostra, você vê que ele pode ir aumentando 2 lados e as figuras vão sendo infinitas, tá? Na tabuada, você tem tabuada infinita. Se você for de 2 em 2 ou de 3 em 3, você vai ter tabuada infinita. Regularidade até dia da semana, né? Então você vai ter nos dias da semana, os dias do mês, você vai tendo uma regularidade, um padrão que sempre acontece. Então você tem lá domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Vendo que fechou? Começa de novo. E isso acaba sendo infinito. Você consegue essa repetição de sequência por muito tempo, sem fim. Por isso até que ele usa as reticências. Então, tanto nas que ele aumenta os lados e que vai mudando, né, que vai tendo esse acréscimo, ela acaba seguindo um padrão, que é o mesmo caso da tabuada, e na repetição também, você pode repetir essas figuras infinitamente, até cansar, né? Infinitamente, seguindo esse padrão. Esse conceito, eu sei que para vocês, é muito simples, eu sei regularidade, mas ele é muito importante que você saiba, que você entenda, porque nós vamos começar um bloco e isso precisa estar bem entendidinho, para que não sobre dúvida e que a gente consiga trabalhar fácil aí essa regularidade em sequência, tá? Por hoje é só isso. A nossa aula de matemática hoje é uma. Amanhã a gente continua, tem mais uma aula de matemática. Então, por hoje a gente para por aqui para não cansar. Vocês já estão cansados do dia inteiro de aula e fizeram prova de português. Eu espero que vocês tenham ido super bem. E amanhã a gente volta com mais uma aulinha de matemática, tá? Beijo. Tô morrendo de saudade de vocês. Logo, logo a gente tá junto.